Olá, meu amigo e amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, com grandes novidades nessa segunda-feira, que já começou para todos nós muito mais leve, muito mais arejada, em função dos ventos que vieram lá da Europa em razão das eleições que ocorreram lá na Inglaterra e recentemente na França, que deram resultados ali muito bacanas para o humanismo, não só na Europa, mas para o mundo inteiro. No entanto, esses ventos se converteram num verdadeiro furacão para a extrema-direita e num pesadelo repleto de tempestades e redemoinhos para o clã Bolsonaro. Isso porque, agorinha mesmo, o ministro Alexandre de Moraes quebrou o sigilo do inquérito que investigava aquilo que nós já sabíamos, né? Que nós tivemos no nosso país um Morcrim que subtraía bens da fazenda pública, do erário público do Brasil, enfim, para vender fora do nosso território, para fazerem todo tipo de falcatruas para benefícios próprios, né? Bom, o inquérito tem mais de 2.000 páginas e para piorar a situação dessas criaturas, o ministro Alexandre de Moraes fixou o prazo de 15 dias para o Procurador-Geral da República falar sobre essa história toda. O mais interessante é que durante a fase do inquérito se reclamou muito que as informações estão em sigilo, então eu não posso falar, eu não posso dizer absolutamente nada, isso na visão dos advogados, né? Agora estão todas as informações sendo publicizadas e os veículos de comunicação já estão ali mexendo, investigando, lendo, comparando tudo que está sendo colocado ali num trabalho minucioso da Polícia Federal. O buraco parece ser mais profundo do que a vã filosofia poderia imaginar e os criminosos mais delinquentes do que as pessoas que acreditavam neles e verão a partir de agora. Gente, eu vou conversar com vocês sobre esses últimos acontecimentos, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, que participe das nossas atividades, dê o seu joinha, mande seu comentário, assista os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, foi uma coisa assim, foi um petardo, né? O que aconteceu. Caso das joias, Moraes retira sigilo do inquérito. Na decisão, o ministro determina que advogados tenham acesso ao material e dá prazo para análise da PGR. Na quinta, Bolsonaro e aliados foram indiciados. Ex-presidente nega irregularidades. Olha, é difícil, né? Um ladrão dizer, olha, eu sou ladrão mesmo, né? Às vezes até acontece, né? O ladrão mais sincero, né? Ele pelo menos, ele quer transmitir para as pessoas que ele tem uma desonestidade, mas ele tem ainda um pinguinho de caráter, né? Ele assume aquilo que ele resolveu fazer, né? Bom, o que nós temos de crimes inicialmente aqui colocados para que o ex-presidente da República inelegível responda são essas situações aqui. Vamos lá. Em relação a Bolsonaro, a associação criminosa, quando 3 ou mais pessoas se associam para cometer crimes. Nesse caso, a pena pode ir de 1 a 3 anos de prisão. Peculato, quando o agente público se apropria de dinheiro ou bens ou do cargo que ocupa ou desvia dinheiro, né, e aproveita isso em benefício próprio. A pena vai de 2 a 12 anos de prisão e mais multa. E ainda em relação a Bolsonaro, lavagem de dinheiro, que é muito conhecido de todos nós, ocultar ou dissimular bens diretos ou valores que venham de uma outra forma, de uma infração penal. Nesse caso, aí se prevê até 10 anos de prisão e também o pagamento de multa. Que beleza, hein, gente? Que beleza! Então, é por outra razão que a sua excelência, sua ex-excelência, né, ficou com aquela carinha muito borocochô, né? Moraes tira sigilo do caso das joias e abre vista para análise da PGR. O ministro do STF não vê razão para manter sigilo do processo contra Bolsonaro com o relatório da Polícia Federal. O ex-presidente foi indiciado pela corporação. Eu chamo a atenção de vocês para um aspecto muito peculiar, né? A figura do inelegível, ele tem um grande prestígio, vamos dizer assim, junto ao público que se identifica com as igrejas evangélicas, que falam muito em honestidade como valor importante para todos nós, para a igreja, enfim, para os seres humanos de uma maneira geral, né? Será que tem algum evangélico, alguém que seja sincero
com a sua fé, com o seu comportamento no cotidiano, que acredite nessa história que o Bolsonaro estava malocando joias, depois de tantas imagens, vendendo joias, ficando com o produto dessas joias. Uma informação adicional que já pintou nessa tarde é que o Bolsonaro, quando fugiu do Brasil, não tem como chamar essa manobra de outro modo, né? Ele levou uma dinheirama, ele fez uma transferência do dinheiro que ele tinha aqui, quase R$1 milhão, e depositou nos Estados Unidos. Ficou lá 4 meses e não mexeu nessa grana. Então, os custos da permanência dele lá e da trupe toda foram bancados com que tipo de dinheiro? São situações que a Polícia Federal está colocando ali que podem ser provenientes desse comércio de joias. Tem algumas coisas curiosas também, né, que viram à tona. O almirante Bento Albuquerque, aquele que foi apanhado tentando passar com os colares pela alfândega, que está sendo acusado de peculato e organização criminosa, vejam só a criatura, né? Ele viajou para o exterior mais de 100 vezes. Vocês imaginam o comportamento dessa criatura? Certamente foi o mesmo que fez com que ele fosse flagrado naquele tipo de história. Será que ele foi flagrado somente naquele transporte onde ele se comportou como uma mula? Esses delinquentes, esses criminosos que se colocam aí para transportar drogas ou outras substâncias ilícitas pelas alfândegas da vida, enfim. Então, essas situações todas estão vindo à tona. Uma das estratégias da defesa, que o bolsonarismo fica jogando para cima e para baixo, é que o Bolsonaro ele teria direito de ficar com esses bens, porque tem uma lei que diz que os presentes dados para um presidente da República são personalíssimos. Olha só, não tem essa lei não, gente. O que eles pegaram numa tentativa chinfrim de tentar esquentar o inesquentável, né, se a gente puder usar essa expressão, é essa lei 8.394, que diz que dispõe sobre a preservação, organização e proteção dos acervos documentais privados dos presidentes da República e da outras providências. Essa é a principal lei que a defesa do Bolsonaro está tentando utilizar para salvar a pele do inelegível, né? E eles usam aqui o artigo 2º, que eu já até comentei com vocês em outras ocasiões. Diz lá o artigo 2º, os documentos. Gente, documento. Será que é muito difícil explicar para alguém, para uma pessoa que tem fé, um evangélico, uma pessoa com índole boa e que foi levada a acreditar no Bolsonaro, será que ela consegue distinguir a diferença entre um documento e um colar de brilhantes? Será que são coisas diferentes? Ou será que essa pessoa fala assim, não, colar de brilhantes de 4 milhões de reais também são documentos. O presidente ele podia ficar com esses bens, como ele pôde ficar com todo tipo de bem acima desse valor, abaixo desse valor, né? Aqui o artigo 2º diz, os documentos que constituem o acervo presidencial privado são, na sua origem, de propriedade do presidente da República, inclusive para fins de herança e doação ou venda, né? Então, quer dizer, é uma forçação de barra muito grande, né? Não vai dar. Então, a partir de hoje, nós vamos ver uma fila, né, com muita movimentação, muita informação e muitas interrogações que eu gostaria muito de ver as pessoas que ainda defendem esse criminoso darem essa explicação, como é que o Flávio Bolsonaro consegue tanto dinheiro para comprar imóveis à vista e antecipar financiamentos de 27 anos, né? Como é que ele faz isso? Quantas pessoas no Brasil conseguem fazer essa mágica? Sobretudo tendo um salário ali de político, um salário de servidor público, né, regular, né? Enfim, quem acredita nisso? E mais, né? Essa gente toda, eles contribuem com algum tipo de igreja, com tudo aquilo que eles arrecadam? Será que tem alguém que possa dizer, olha, essas pessoas são cristãs mesmo, elas são católicas, elas são evangélicas, elas contribuem com a fé, enfim, elas estimulam as pessoas a serem como elas são exemplo para essas pessoas? Enfim, são questões que a gente vai colocando aqui no nosso portal também, né? Gente, na Argentina, virou chacota a vinda de Milei aqui, e os argentinos estão impressionados com uma medalha que o inelegível deu para o Milei. Quer dizer, um presidente da nação argentina, que
que está sendo muito criticado pelo que ele está fazendo de destruição com o povo argentino ou contra o povo argentino. Ele sai da Argentina, não vai para o encontro oficial do Mercosul para receber uma medalha do imorrível, o imbrochável e incomível, né? E eles tiveram até dificuldade, porque a coisa é tão inusitada que pô, não é possível que aconteceu isso. Mas aí vejam aqui a reação do jornalista aqui do El Destaque. Vamos lá. Significa que el presidente es inmatable, que no se lo puede matar, que el presidente tiene siempre el pene erecto. O pênis ereto, né? Que é imatável, e o pênis ereto, né? Y que el presidente nunca tendría relaciones homosexuales, por decirlo de alguna manera. E que o presidente nunca pode ter relações sexuais de nenhuma maneira, né? Deu para entender bem, né? Y todos se ríen mucho. Y esa es la charla en la que participa también Karina Milei. Yo no me voy a poner puritano ni nada por el estilo, y cada uno hará los chistes que quiera. El tema es que han hecho público esto. Imagínense ustedes si acá esta charla fuera entre Lula y Cristina, Kicillof o cualquiera de esos. ¿De qué estarían charlando? Estarían charlando. Ele fala, vocês imaginam se essa conversa, né, esse bate-papo desse nível fosse realizado com outros personagens da República da Argentina, né, no campo do progressismo, com o presidente Lula visitando a Cristina Kirchner, etc, etc, etc. Então eles não conseguem compreender. A direita já estava atordoada hoje com isso tudo que está acontecendo, né? Hoje de manhã cedo publicou aqui um desses porta-vozes da extrema-direita, né, o seu lamento, dizendo que a França acabou. O PSOL francês, eu nem sabia que o PSOL tinha essa ramificação lá na França. O PSOL francês chega no poder e o país está em chamas. É mesmo, é? Puxa vida, a gente não viu nenhuma imagem. As únicas chamas que nós estamos vendo são de fogos de artifícios que os franceses humanistas estão soltando, cheios de alegria, porque a histeria, a xenofobia, a islamofobia, o preconceito, o racismo que a extrema-direita francesa defende, né, ou apregoa por todos os lados, que tem a sua conexão aqui com a extrema-direita aqui no nosso país, eles foram derrotados. Enfim, não adianta tentar uma maquiagem, não. Houve, de fato, uma vitória muito grande, não de uma força política específica, mas de um sentimento, né? Um sentimento de repulsa exatamente aos valores anticivilizatórios que vêm nessa cauda dessa gente extremista, não só na França, mas em várias partes do mundo, né? Bom, por enquanto, aqui no Brasil, as preocupações não são mais com a França, nem com a Inglaterra, por parte da extrema-direita. As preocupações são com as revelações que estão vindo, que estão aflorando depois que essa tampa desse bueiro, desse inquérito que tem essas coisas todas, está aberto, né? Agora a gente vai ter muita coisa para examinar e vai ter muita gente com dificuldade de explicar o inexplicável, né? Bom, isso vai dar cadeia no final da história, como eu sempre tenho dito aqui para vocês. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!